Olá pessoal, estamos ao vivo a partir de agora. Esse programa, inclusive, é um podcast que vai ficar gravado para quem não puder acompanhar até o final. À disposição aqui, uma apresentação da Rede Conexão, Rede CNX. A partir de agora, estamos trazendo um conteúdo bem interessante para você e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos tratar de assuntos que vai lhe interessar diretamente. E antes eu quero apresentar os nossos convidados aqui na mesa de hoje. Coordenador, professor da Rede Conexão de Ensino, Rodrigo Vianello. Rodrigo, boa tarde, obrigado pela gentileza de estar conosco aqui para falar de um assunto tão importante que é o esporte e a educação. Muito obrigado, Ricardo. Nós estamos aí hoje aí para fazer um debate aí e um diálogo, né, bem aberto e bem importante em momentos atuais e que nossa rede tem implementado com bastante força desde 2018. O Rogério Santana, também professor, obrigado pela participação, Rogério. Tenho certeza que são muitos assuntos para a gente discutir aqui a partir de agora, que vai interessar o nosso telespectador, internauta aí. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço ao convite, né, e ter a oportunidade de a gente estar falando aqui das coisas boas que o esporte e a educação juntos podem propiciar. E ao Emerson Viana, diretor da Rede Conexão de Ensino, também agradecendo a gentileza de estar conosco aqui nessa tarde. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Ricardo, Rodrigo, Rogério, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo agora, aqueles que irão assistir posteriormente. É com muita satisfação que a gente inicia uma série de podcasts, de informações à nossa comunidade acadêmica, né? De tudo que nós estamos construindo ao longo desses últimos anos, né? A nossa rede vem crescendo muito. Desde 2015 ela tomou uma direção de expansão e a gente veio de lá para cá com números bem exponenciais em números de alunos, mas principalmente na formação dos nossos jovens, das nossas crianças. Nós entendemos que esses últimos 2 anos foram extremamente desafiadores, não só para as famílias, não só para os nossos colaboradores, para os nossos professores, mas também para os nossos alunos, né? Muito se diz de uma escola pós-pandemia e nós hoje, na Rede Ensino Conexão, nos preparamos para um pós-guerra. Na verdade, quando a gente ouve falar essa expressão, a gente até assusta um pouquinho, mas como assim? Mas será que na cabeça das nossas crianças muitos sonhos não foram destruídos? Não existem escombros ali dentro, alguma coisa que realmente precisa ser reconstruída? E esse é o objetivo da nossa rede, na formação integral, completa, e unindo principalmente a família dentro desse contexto tão desafiador que é a retomada. Podem alguns achar que próximo ano somente resolveu o problema, ano 22 você já atualizou os conteúdos e pronto. Não, nós teremos uma retomada por alguns anos. Isso é uma construção. Não adianta também você despejar no aluno todo o conteúdo que ficou para trás. Existe toda uma proposta pedagógica da nossa rede para que a gente entenda em que momento a criança parou em termos acadêmicos, pedagógicos. Mas mais do que isso, como que ela está emocionalmente. E para trabalhar isso, para construir isso, nós precisamos de um programa que nós chamamos hoje, um programa Atleta CNX, né, que ele é extremamente importante. Nós vamos aqui bater um papo justamente em cima disso, que é fundamental. O programa Atleta não é algo isolado da rede, ele faz parte de todo o contexto, de toda a formação, e é extremamente importante nesses momentos que nós vivemos dessa retomada. Muito bem, eu quero antes deixar um questionamento para você aqui, você vai pensando enquanto a gente vai conversando aqui. O esporte para você o que é? O esporte é só você entrar numa quadra, num campo de futebol, numa pista de atletismo, ou um esporte é uma atividade física, somente isso? É só você passar alguns minutos ali se exercitando ou disputando uma competição, ou há alguma coisa por trás do esporte que você ainda não conseguiu enxergar? Esse é um tema que a gente vai discorrendo aqui ao longo dessa tarde, e por isso eu quero começar com o Rodrigo, exatamente, Rodrigo, para que você traga para a gente, para o nosso internauta,
essa percepção do programa Atleta CNX. O que é o programa, quando ele teve início e a importância dele dentro do contexto que a rede trabalha? Perfeito, Ricardo. Nós tivemos início com o programa em meados de 2018, né, quando o Emerson nos convidou para dirigir de forma escrita o programa, né, fazer um esboço do que a gente imaginava como um programa esportivo adequado às características do ambiente escolar. E nesse ano a gente fez essa proposição. O Emerson, até posso dizer que como um pioneiro moderno, né, porque havia-se esquecido na maior parte das escolas da nossa cidade, região, e até a gente pode enumerar aqui a nível estadual e até nacional, ele estava esquecido, né, a questão do programa do esporte na escola, né? E o Emerson, quando nos fez esse convite, essa montagem, achou muito interessante a nossa proposição, estava encaminhando dentro do que ele também percebia, né, de importância na formação do aluno, do atleta. E aí nós iniciamos, o primeiro processo foram as seletivas, para em 2019 a gente dar o pontapé real com as equipes, e que a gente, naquele momento, e pretendemos manter e ampliar futuramente, temos quatro modalidades coletivas e 3 modalidades individuais. Nós obtivemos assim, um bom êxito em 2019, com todas essas modalidades, futsal, handebol, basquetebol, voleibol, e as individuais com o tênis de mesa, a natação e o xadrez. Tivemos bons resultados, depois a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso. E caminhamos bem com o projeto, mas, né, infelizmente veio a pandemia, a gente teve esse recuo, mas vamos voltar com força total em 2022, com essas mesmas modalidades, e uma possibilidade, quem sabe, como no decorrer aí do reinício desse processo, poder ampliar. O programa Atleta, sim, ele consiste, é um programa esportivo acadêmico, né, de rendimento, que visa a formação do aluno nosso de uma forma mais integral, né, não só esportiva, mas cognitiva, disciplinar, pedagógica, porque a gente também tem um foco com o desenvolvimento acadêmico, né, acompanhamento das notas, verificando junto aos alunos como é que eles têm se desempenhado dentro da escola. Então não é só na quadra, é um ambiente externo também. E a parte de socialização, né? Como nós temos muitas unidades e a gente congrega todas essas unidades, a gente consegue fazer uma interação que eu também acho muito válida entre os alunos das diferentes unidades. Então é um momento também ímpar de socialização. Eu acredito muito no programa Atleta, assim como o Emerson, né, e o Rogério, que aqui estão conosco. A gente abraçou essa causa, e o Emerson foi um cara, como volto a dizer, pioneiro, né, nesse resgate histórico, que a gente sempre foi muito forte aqui na nossa cidade, com as instituições de ensino que em meados da década, né, talvez de 70, 80 e 90 tinham o esporte muito forte dentro do ambiente escolar, e hoje isso estava, de tempos para cá, estavam, né, sendo perdidos, ou melhor, já estavam perdidos, e o Emerson trouxe esse resgate, e o fato da gente acreditar é isso, que o esporte ele é transformador. Mas só o esporte é transformador, naquela reflexão inicial que você, né, nos colocou? Acredito que não, ele tem que estar alinhado a alguma coisa. E não é uma coisa simples, né? É a educação, né? A educação, junto com o esporte, nos traz frutos assim imensuráveis de desenvolvimento. Então, o nosso acreditar é nisso, né? Da educação e o esporte caminhando junto, como um modelo, igual grandes potências de países, especialmente do hemisfério norte, né? Tem esse modelo como
como princípio de formação, né, da pessoa humana, né? Então, acho que o grande valor do programa Atleta, agregando-se tudo que nós temos, e temos muitas coisas, muitos projetos e muitas ações legais dentro do colégio, né, dentro da nossa grade, muitos programas, né, dentro da nossa grade, vem a contribuir enormemente nesse processo da pessoa humana, do ser humano, do aluno, numa formação mais completa. E é interessante o que o Rodrigo está trazendo, Rogério, e dentro desse contexto eu queria que você colocasse também, né, o seu papel dentro do projeto, dentro desse trabalho que a Conexão faz. E é interessante porque nos Estados Unidos, aí você pegar um exemplo de país desenvolvido, que também no esporte, os grandes jogadores saem das universidades, no basquete, no futebol americano, no próprio beisebol, você tem exemplos assim, ou seja, você tem uma união da educação com o esporte muito clara e intensa. Aqui no Brasil, a gente procura dissociar isso. E agora, o que a Rede Conexão faz é exatamente entender esse papel do aluno dentro dos dois pontos. Sim, o ponto importante da reflexão é esse momento de interseção, é a gente entender como que a gente pode chegar a essa fusão de ter a qualidade por excelência na educação e como que o esporte ele pode ter a sua excelência e a sua importância dentro desse contexto. Então, é isso que o Colégio Conexão está propondo, é um grande ponto de interrogação, um grande desafio de um país talvez, né, que seja aliar esses dois componentes que todo mundo fala. Se você for no contexto político, se você vai no contexto do popular, do dia a dia, todo mundo fala, o esporte é muito importante, o esporte é muito importante, todo mundo fala que o esporte é muito importante. Mas aí, grande parte dos esportistas estão de pires na mão porque ninguém patrocina. Né? Todo o processo é voltado para um contexto de futebol, né? que é o esporte valorizado, e de contratos milionários, e isso aí você tem uma realidade do esporte. Ou seja, a gente quer trazer a discussão para dentro da escola, para entender que esse universo, que não é só a questão da competição, mas a questão da formação do atleta, isso pode ter um pareamento dentro da escola para entender que muitas vezes não é o resultado, não é só o resultado, e sim todo o método que é criado durante esse desenvolvimento do atleta. E isso interessa muito para a escola. Esse processo de como se chega ou a um campeão, ou a um determinado sucesso, ou a um determinado insucesso, ou a uma determinada ação, esse é um ponto que a escola sempre defende, com outros parâmetros. Então, a gente está discutindo isso, trazendo o esporte e a escola, é um grande desafio, não é fácil, não é nada tão simples de se relacionar com os Estados Unidos, por um ponto. Eles são mais inteligentes, mais fortes, mais ricos. Não. Estrutura. A primeira coisa que eles têm, muito diferente da gente, é que qualquer escola de lá tem uma estrutura de equipamento esportivo, que eles vêm entender isso há anos. Eu queria pegar esse gancho, né, e te devolvo aí logo em seguida, mas a rede hoje, né, nós hoje somos 5 unidades, e se a gente for parar para pensar, em termos de estrutura física, nós não temos, né? E se isso realmente fosse algo para o DNA da rede Conexão, fosse algo impeditivo, você pararia logo aí. Mas o que nós fizemos? Nós entendemos e somos, né, sempre desafiados, né, a fazer aí de um limão uma limonada, mesmo sem uma estrutura física para trabalhar a questão do atleta, a gente foi buscar fora. Hoje, por exemplo, somos parceiro do Esporte Clube, onde todas as nossas atividades são desenvolvidas lá. E é um espaço extremamente completo, bem montado, estruturado, né? Todas as modalidades a gente tem condições de trabalhar lá.
E realmente isso, a gente não se prendeu nessa questão da estrutura física, porque você vê nos Estados Unidos campos, né, coisas assim gigantescas, né? Mas é uma coisa que nos despertou, mas te devolvendo. Não, mas aí que eu falo, não é, quando você fala, os Estados Unidos já começam por essa estrutura. Então todo o contexto educacional de outras disciplinas, de tudo, já entra dentro de um contexto de estrutura pronta dentro da escola para desenvolver tudo que tem. O colégio, ele inicia esse processo, ele busca parceiros para poder, nesse primeiro momento, atender essa demanda, vendo que isso é importante, oportunizar não só o que a gente chama de atleta, como aquele estudante que vai ali, que participou um ano, participou um mês, participou um dia, né, e teve aquela experiência. Então, na verdade, a estrutura que a gente fala é oportunizar. É buscar essas oportunidades, sejam elas internamente, externamente, em eventos, em campeonatos, em tudo isso. Mas então, essa busca pela estrutura faz parte integrante. O Colégio Conexão, ele viu isso muito rápido, né? E buscou no primeiro momento e está aperfeiçoando nessa sequência, buscando parceiros, e hoje parceiros renomados na cidade, em que já vem a forma de agregar as marcas, é muito fantástico. Então, estou muito feliz, passei por várias experiências já fui gestor de vários grupos educacionais, níveis busca, no esporte de competição e tudo, e não é segredo para o Emerson, para o Rodrigo, né, para o Cílio, nenhum tipo de situação que eu falo assim, é diferente. Eu volto a falar, minhas filhas estudam aqui e eu tenho a convicção de falar, é diferente. Eu que sou do esporte, né, eu puxo essa animal, para assim, volto a conversar 140 vezes que me chamarem, porque é diferente. Se vai chegar, tem certeza que vai. E por isso que eu estou aqui para dar minha pequena contribuição para a gente poder melhorar. Né, é importante assim, nós temos hoje uma frase muito emblemática para nós, educar a mente sem educar o coração não é educar em absoluto. Aristóteles falava isso há 27 séculos atrás. E a gente acredita muito nisso, nessa formação completa, né? Então, o Rodrigo aí, nós fomos campeões não, né? Em Juiz de Fora. Fomos em Juiz de Fora, fomos campeões. Regional, e depois fomos para o estadual, né? Sob gestão aí, direção do professor Rogério no basquete, e perdemos uma semifinal, né? Muito discutida. Perdemos para quem? Para quem mesmo, Rogério? Para um colégio, Machado, mas era o Minas, né? Era o Minas Tênis Clube. De Belo Horizonte. O Minas Tênis Clube. Muito discutida, né? Não vamos entrar em polêmica, mas ficamos em terceiro no Geng, e lembrando que o primeiro qualificava-se para o nacional. Essa formação foi interessante, né? Que existe no mundo, no contexto, muito dessa lógica. Nós estávamos citando aqui até o Minas, que estuda no colégio, os alunos estudam lá e participam dos jogos escolares. São escolares, eles são, né, são atletas, mas são estudantes, têm o direito de participar, né? E como a gente fez, nós tivemos aqui uma geração muito forte com atletas, né, que já treinavam, já disputavam campeonatos, e o colégio viu um ponto interessante em trazer. E aí, quando vem para o colégio, não é só uma questão de falar, tem atleta lá. Não, muito pelo contrário. Veio para liderar toda uma dinâmica de espelho, de mostrar que isso é possível, da gente poder estar trabalhando com os meninos da educação física, colocando. Foi um sucesso dentro do colégio esse tipo de leitura, de mostrar por que chegaram, por que ganhou, por que chegou na final de um campeonato mineiro. Chegou porque trabalha, porque se dedica. Então, esses lances, isso é o que é importante para a escola. Não é mostrar e trazer o troféu e ficar ostentando. É mostrar que foi um boom dentro do colégio. Atrás desses 12, a gente tinha 300 no evento. 300 participando do projeto, bem, mal, né? Bem fisicamente, mal fisicamente, não importa. E todo mundo deu sua contribuição, se sentiu orgulhoso de ser do colégio. Então, despertou uma situação muito interessante. Então, foi um ponto. Foi legal a gente chegar à final, ter todo esse, botar Juiz de Fora de novo no mapa
no mapa esportivo educacional do Estado. Isso foi importante, mas tão importante é que talvez por essa ação, é porque nós estamos aqui hoje no podcast falando disso, né? E ainda tentando resgatar depois de uma pandemia tão pesada, falando disso. Complementando, né, Rogério, e você foi perfeito aí na fala, essa questão dos garotos, a mobilização que se gerou em toda a rede, né? Então, assim, todas as equipes, e a gente possui os masculinos, né, e as equipes masculinas e femininas, no sub-14 e no 17, de todas as modalidades praticamente, teve um envolvimento, né, uma participação efetiva dos alunos mesmo, né? Aquele aluno nosso que a gente chama de raiz, né? Que é o garoto que faz educação física, igual você falou, mas que faz ali por um lazer, por um prazer, por um aprendizado, mas não como uma forma de treinamento. E isso a gente conseguiu trazer. Endossando a questão estrutural, estrutura não é só estrutura física, né? A gente tem a estrutura física acadêmica perfeita, digo, talvez não com tanta propriedade que o Emerson possa dizer, mas hoje nós estamos muito preparados a nível tecnológico e estrutural. Mas a estrutura, ela passa pelo apoio a esses atletas, a esses alunos, pela parte do desenvolvimento acadêmico, né, que alguns tiveram dificuldade e a gente foi rigoroso na cobrança deles. Teve atleta que ficou no banco, né? Teve atleta que ficou no banco, teve atleta cortado de jogo importante, inclusive nos jogos intercolegiais, que era era a primeira etapa de outras. Então, assim, pra você ver que a gente, é óbvio que são mecanismos que a gente vai ajustando, mas que a coisa aconteceu, né? Então, a estrutura que a gente diz vai muito além só da quadra, né? Então, passa por isso, pelo carinho que a gente dá, pela cobrança, pela bronca, pela positividade, pela negatividade quando o atleta quando ele tem um não, né? A pressão de outros, que a gente tem que mostrar para ele que ele também tem que alinhar a questão atlética com a questão acadêmica, ele tem que ter um bom desenvolvimento. Tem alguns filmes, a gente estava comentando sobre alguns filmes, Coach Carter, se eu não me engano, que eles passam dobrado, né? Retrata a história de uma equipe de basquete de uma universidade, que a coordenadora não deixava eles competirem se eles não melhorassem as notas, e o treinador foi junto com eles. Então a gente, não nesse nível, né, mas a gente tem trabalhado esse aspecto muito fortemente, né? Acho que é uma marca registrada nossa. Pois é, e de 2018 para cá, meados de 2018, quando você disse que começou, vocês já conseguem perceber uma mudança de comportamento dos alunos em relação a essa metodologia? Em outras palavras, eles já compraram essa ideia ou ainda está no curso aí de um processo? Na verdade, assim, em 2019 foi assim, muito real todo esse movimento, né? Houve, como falaram aqui, realmente houve esse movimento, a gente entendeu que os alunos começaram a buscar uma maturidade também, né? Pequenas atitudes, né? No uso do uniforme, nas brincadeiras, né, coletivas, você começa a perceber que há uma maturidade nisso aí. Veio a pandemia, né? Então você tem aí 2020 e 2021 que, na verdade, fez com que todo mundo se distanciasse e cada jovem criasse assim, uma bolha em volta dele, né? Então, mesmo assim, para você ter uma ideia, falando academicamente, né, nós temos um sistema que é o sistema ângulo de ensino. Nós trabalhamos com uma ferramenta extremamente rica em termos de conteúdo, que é o ângulo, né? Um sistema há mais de 70 anos. E hoje existem mais de 900 escolas que usam esse sistema. E nós ficamos, agora em 2021, entre as 3 mais um índice de aprovação nas universidades federais. Ganhamos até um prêmio Leão de Ouro, que representa essa conquista acadêmica nossa. Mas mesmo com esse resultado, sabendo que isso é fruto de uma construção, não é só o ano de 2021, nem o ano de 2020, mesmo assim a gente sabe que os nossos alunos mexeu com eles internamente. Então, quando a gente fala desse progresso que o esporte trouxe,
que essa proposta, esse programa trouxe dessa maturidade, a gente sabe que houve uma ruptura nesse período. E agora, mais do que nunca, é necessário muito trabalhar, resgatar isto, né? Por isso que os jogos, os esportes coletivos, para nós, é extremamente importante. Trabalhar em grupo, em equipe, trabalhar, resgatar a liderança, isso é extremamente importante. Então, assim, nós acreditamos, por já ter esse programa, nós acreditamos que esse resgate vai ser mais rápido. Eu complemento aqui, Emerson, e eu gosto muito de fazer essa analogia, que o esporte, especialmente os coletivos, né, que envolve diversas interações, né, disciplinares, emocionais, técnicas, as 4 linhas ali, ela é um retrato da nossa sociedade, né? Eu costumo falar que a gente tem uma micro-sociedade representada dentro das 4 linhas ali, né? O esporte, ele tem esse poder, né? Ele contempla dentro das 4 linhas a alegria, a tristeza, a raiva, os dramas, a encenação, né? O respeito, o desrespeito. Olha que tradução, né? Mais forte do que é realmente a nossa sociedade. Esse poder transformador, e aí eu complemento lá atrás no início, só o esporte permite que isso aconteça de uma forma simbólica, né? Que na verdade ela é simbólica só na palavra, porque na realidade é a tradução real, né, da nossa sociedade. Então todo esse movimento, as ferramentas, o sistema ângulo, as conquistas, apesar de ser um pouco incipiente, né, porque a gente teve essa pausa, mas ela é muito disso, né, da forma como que nós da rede estamos lidando com esse processo, com todos os entendimentos de outras ferramentas que a gente tem hoje, né, Cloud Labs, o Emerson pode me ajudar lembrando todos aí. Soroban é uma ferramenta incrível para ajudar no resgate da concentração. Por exemplo, o atleta de alta performance, ele necessita ter um nível alto de concentração, né, Rogério? Com certeza. Esse tipo de relação de associativismo que existe, né, sobre as várias ferramentas que a escola oferece, é onde a gente cria esse modelo, essa busca de falar, né? Onde é que está escrito que não pode? E o esporte, ele vem mostrar muito isso, né? O pequeno não pode jogar, o gordinho não pode jogar isso, não pode. Onde é que está escrito isso? Não existe. Então a gente reforça esse tipo de situação que pode, determinado, porque é isso que a vida busca, que vocês possam, que enfrente o desafio, que busque. Então o nosso padrão dentro da escola, dentro do esporte escolar, é mostrar a esse aluno que essas situações são importantes, né? E quando a gente chega e tem a oportunidade, né, levantar a mão para o céu, de ter dentro da escola equipes que possam chegar numa determinada performance, a gente começa a ver outros elementos que também são importantes, como a gente fala da concentração, né? Daqui a pouco, para o menino lá iniciante que está participando da competição, a concentração tem uma dinâmica e a gente tem a oportunidade de ter um atleta de rendimento na escola e vai entender então é muito rico tudo isso que acontece dentro do esporte. E o legal, e eu fico até emocionado de poder estar discutindo isso dentro da escola. Eu já discuti em congresso com técnicos, treinadores, e poder estar discutindo as mesmas coisas dentro da escola, isso é um momento diferente. É um avanço, né? Isso é um avanço muito, muito grande, muito, muito inspirador. E eu volto no tempo, imagino que talvez vocês tenham vivido isso, quando você faz um resgate na memória de como era a escola na sua época com a educação física, a época que você tinha as Olimpíadas, hoje são os Jogos Escolares, mas você tinha a disputa entre as escolas, aí você começa a pensar, poxa, meu amigo jogava muita bola, ou jogava basquete, era excepcional, mas hoje o que ele está fazendo? Ele não é que ele esteja mal profissionalmente, mas é que pessoas que se dedicaram mais aos estudos estão em melhores condições hoje.
Então, o que que eu percebi e estou fazendo uma conexão sem fazendo com esse pensamento aqui, é que quem optou e quem jogava mais ou menos e estudava, hoje está bem. Quem só jogava e não estudava, hoje não está tão bem. Tem dificuldades. Tem dificuldade. Agora, isso que a gente está colocando, isso é muito sério, porque e aí, quem está nos acompanhando, é importante entender, é possível você ser bom de bola e bom na escola. Muito, muito bom você ter falado isso. E assim, vou te devolver a palavra, mas hoje nós temos, por exemplo, o Ian. Né? Ian é prova disso. O Ian é um aluno nosso, né? da equipe, e hoje ele está onde? O Ian hoje faz medicina, né? Ele é atleta hoje do Independente, da Argentina. E basquetebol. Qual a altura dele? Médico. Ele tem 1,70. E é médico? E tá fazendo medicina. Está fazendo medicina. Olha que bacana. Ele está conseguindo conciliar. Não, e ele está jogando no profissional. Um esporte de alto rendimento. Alto rendimento. É porque, na verdade, é só para a gente chegar até, para a gente enaltecer mais esse tipo de leitura do próprio colégio. É que quando a gente coloca assim antes esse tipo de fato, né? Quem não jogou se deu bem, quem jogou se deu mal. Isso é uma leitura meio clichê, né? Do passado. É porque era fora da escola. É porque jogava fora da escola. A educação estava num lugar e o esporte estava no outro. Então isso é a tônica da história do esporte brasileiro. Do nosso modelo, né? Ou você fazia uma coisa ou fazia outra. Então o que o colégio traz para reflexão, traz para a mesa de discussão, é esse tipo de procedimento. Chegou-se o momento do conceito da educação física, né? Que aí, hoje, entre aspas, em alguns momentos, até criminaliza o esporte de competição na escola. Não, tem que participar, não pode competir, não pode ter bom, não pode ter ruim, não pode ter nada. Pode ter tudo. Tem que ter tudo. Porque você também não pode punir quem é bom. Uhum. Tem que ter tudo, tem que ter a participação, tem que ter a competição, tem que ter isso quem faz por lazer. Isso fortalece o jovem. Isso fortalece. O nosso grande problema hoje é exatamente esse. Você tem jovens extremamente imaturos hoje na sociedade. Nós estamos hoje vivendo jovens, adolescentes de 33 anos na casa dos pais. E por que isso chegou? Porque ele tinha uma idade cronológica aqui e a outra idade, a idade psicológica aqui, quer dizer, uma imaturidade muito grande. Quando é essa questão de pode ter tudo, pode ter o bom, pode ter aquele que não é tão bom assim, isso é a formação, você está fortalecendo ele, porque assim, pequenas renúncias fazem parte da formação da maturidade do jovem. Né? E eu coloco isso até, Rodrigo, porque tem muitos pais acompanhando, responsáveis, que ficam preocupados. Poxa, mas meu filho ele pode se dar bem no esporte, mas eu não queria tirar ele tem, às vezes é o pai que é engenheiro, o avô que é médico, quer que ele siga a profissão para manter um escritório, ou manter um consultório. O que você pode dizer para esse pai ou para esse responsável que para que o filho dele possa ter um estímulo no esporte e também possa continuar os estudos sem que ele precise abrir mão de uma coisa ou de outra? Então, isso que o Rogério falou, que dava errado e ainda continua dando, né? É porque a gente tinha o esporte num local e a escola no outro. Com essa proposta nossa do programa, ele está com os dois dentro dele ali, né? Vai estar condicionado aquilo ali. Eu acho que a gente tem que quebrar paradigmas, né? Conceitos, né? Eu acho que o programa em si ele pode contribuir e com certeza contribui para essa quebra desse paradigma. Se ele conseguir ter um nível de comprometimento organizacional, inclusive de definir bem os horários de estudo, o horário de frequência na aula, com a frequência no treinamento, ele consegue conciliar. Não tenha dúvida disso. Rodrigo, a gente trabalha muito isso. Uma das virtudes que nós chamamos de temperança. Temperança, ela tem ordem temporal, que é a questão de ter uma rotina estabelecida. Ordem material, você saber, eu tenho que colocar as coisas no devido lugar. A gente começa a ensinar as nossas crianças a partir de 2 anos. Tudo isso, né? O que nós chamamos de uma virtude, que é a temperança. Ordem moral,
né? Ordem afetiva, questão de respeito, de autorrespeito, isso é extremamente presente dentro dos nossos, dentro dos treinos, né? A questão do respeito, do autorrespeito. Então isso é fundamental para formar. E o que isso leva? Né? A ideia é que se eu trabalho temperança, são essas ordens, se eu trabalho a fortaleza, que são pequenas renúncias, né? A criança, por natureza, ela é egoísta. Como que você vai tirando esse egoísmo? Através de pequenas renúncias. Derrotas fazem parte. E aí vai acontecendo isso, ele vai deixando de ser egoísta. Opa, então eu estou começando a criar um jovem, uma criança forte, temperança, com fortaleza. Aí qual que é o próximo passo? Generosidade. Porque depois que eu me desprendo das coisas, eu deixo de ser egoísta, eu começo a ser generoso. Você começa a perceber até em crianças que ela quer doar um brinquedo, que ela já não quer mais se prender naquele brinquedo. E aí na competição, no time, ele está ali junto, né? Por que isso? Porque se eu tenho isso bem definido, eu elevo a maturidade ao nível da idade cronológica. Quando isso acontece, quando esse jovem tem essa maturidade, ele se descobre, ele sabe quem ele é, por que ele veio, qual o propósito de vida dele. E o próximo passo é o que? É liberdade. Liberdade para fazer as boas escolhas. Então, esse dilema, se eu vou ser médico ou se eu vou ser um atleta, ele tem maturidade para saber quem ele é e tem a liberdade para fazer as suas escolhas. E naquilo que ele fizer, ele vai ser muito bem sucedido. E caminhando com ambos juntos, né? Juntos. A gente dá essa oportunidade. Olha, você está aqui, você tem um esporte, e aí você pode ser um profissional, você pode ser de alto desempenho. Nós vamos te dar ferramenta. Nós estamos aqui com o Rogério, que é de resultado de alto desempenho. Ele tem atleta até jogando nos Estados Unidos hoje, né, Rogério? Depois você fala um pouquinho dessa atleta. Então tem alto desempenho, mas tem academicamente, a gente tem uma formação muito forte academicamente, pedagogicamente, uma estrutura bem completa nos dias de hoje, né, com tecnologia para auxiliar, não é para substituir, é para auxiliar. E aí, trabalhando essa formação da pessoa humana, quer dizer, trabalhando todas essas virtudes, eu elevo e chego com a maturidade e eu dou a oportunidade do jovem fazer as escolhas certas. Porque o nosso maior problema hoje é 80% dos jovens, quando chegam para fazer a inscrição do Enem, não sabem o que querem. 80% não sabem o que querem. E aí responde um pouquinho essa sua pergunta. E aí, como que trabalha essas duas coisas? Né? Eu vou para a parte de atleta, eu vou para a parte profissional aqui, de uma carreira do meu avô, do meu pai. Isso quem tem que decidir é o jovem. E a gente tem que só dar o caminho. Sim. Não é isso? O que é ponto, a gente vai ficando mais velho, a gente começa a corroborar as perguntas de antigamente, né? Você chega a uma determinada idade, você fala assim, não precisa estudar, não, eu passei, eu posso te falar que é verdade, que é mentira, né? Antigamente a gente tinha que estudar ou pegar de algum pesquisador. Então, o que acontece hoje quando a gente fala, e o Brasil é um grande exemplo, né? A gente poder falar disso, fora é meio difícil, aqui no Brasil é mais fácil. Esse tipo de relação, fala assim, será que a gente pode chamar de profissão uma coisa que é 0,001 para viver dela? Como é que a gente pode comparar você ter uma profissão com uma coisa que para você ser profissional é 0,001? Então, profissão é ser médico, é ser advogado, se você falar que ser atleta é profissão, quem vive de esporte é 0,0000. Como é que pode estar no mesmo patamar, você fazer um tipo de escolha que para você entrar em um é mais concorrido do que qualquer tipo de situação, e o outro é uma questão de formação, de você entender isso. Então, o que na verdade você tem que formar a pessoa, fazer ela entendimento, isso é entendimento de mercado, uma coisa simples. Até porque, só te interrompendo, a vida de um atleta, a maioria dos esportes, é claro, é bem menor do que a contribuição que a gente dá para o INSS como profissional. Com certeza. Com certeza. Aí você fala assim, eu trazendo para a questão do meu filho, do Ian, né, nosso aluno, que é a questão assim,
Hoje, ele é atleta de ponta, ele é atleta de rendimento. Se ele ficasse no Brasil, ele estava aí jogando, antes de ir para ir para o Rio de Janeiro, essas coisas. Mas aí a gente sempre conversou sobre esse tipo de situação. Falar, olha, se você fizer a opção de, acabando o ensino médio, apenas jogar, você vai correr muito e vai ter um tempo. Se você fizer a opção de estudar, você vai estudar e vai ter o tempo para o estudo e vai ter o esporte pro resto da vida. Porque, na verdade, o estudo é que vai te manter o tempo que você quiser jogando, ou por dinheiro, ou por prazer, ou tudo mais. Se você passar para o esporte, você vai ter que viver por dinheiro. É diferente de viver por prazer. Então, se você é médico, você joga basquete até o resto da sua vida, se você quiser. Onde você quiser, qualquer lugar do mundo você joga basquete. Agora, se você fizer outra opção, você vai ter que correr atrás mais algum tempo para entender. Então, isso são coisas que poderiam estar sendo ensinadas dentro da escola. Como existe essa parte de que os entendidos do conceito de profissionalismo no esporte, que traz para isso, aí meio que dissocia, tira esse discurso para de dentro da escola, e aí você vê alguns jargões ou discursos que o futebol nos proporciona há muitos anos, né? Fui vendido. Isso eu não sei não, quem sabe é meu empresário, eu quero ter capacidade de responder, de discutir. Então são conceitos que a gente vai ver que isso é limitação, cara. Isso é limitação, isso é porque não estudou, aí chega num ponto lá, tem que ter alguém para tomar conta da sua carreira, que pega metade do seu dinheiro, em vez de você mesmo gerir sua carreira, porque falta estudo. É bom de bola, falta estudo, por isso que você tem esse tanto de empresário milionário em cima da você. Né? Então, assim, existem esses conceitos que deveriam estar sendo ensinados na escola. Então, quando eu trago e eu consigo, e hoje, graças a Deus, é uma das coisas que me orgulha muito, vim para a discussão educacional, esse tipo de situação. De falar que hoje eu corroboro a questão do meu filho hoje, que ele faz os dois, a dificuldade danada para fazer os dois, mas faz porque ele falou assim, eu vou fazer como gosto de um e gosto do outro, eu vou fazer e dá conta. Tem tanta gente aí que vive assalariado, que acorda 3 da manhã, que vai, trabalha e já volta. Por que eu não posso? Eu posso, sou privilegiado e tenho condição de fazer. Né? E me deram base para isso. Então é isso que nós estamos buscando dentro da escola. A gente quer dar base para todo mundo, quer que todo mundo pense bem, reflita bem e que tome suas decisões, que possa tomar suas decisões. Né? Rodrigo, e hoje dentro do projeto, assim, esse projeto Atleta CNX, o que você já observou a personalidade dos estudantes, o comportamento, como o Emerson colocou, o comportamento dentro de sala de aula, porque é importante a gente destacar aqui essa divisão do esporte coletivo para o individual. São comportamentos diferentes, a individualidade te leva e se você não perceber, daqui a pouco você está num ambiente, numa ilha, né? Ao contrário do esporte coletivo, onde você ali não depende. Mas o que você já notou em termos de comportamento na escola, com os alunos? Assim, primeiro é importante destacar, né, que esse fato do individual, ele tem porque é a pessoa contra a pessoa, né, é o garoto contra o garoto, né, é uma luta interna, né, ele depende somente dele para poder ganhar dos outros. Isso é um aspecto muito interessante e relevante que você tocou. Tem um filme, já que você falou de filme, que eu lembrei aqui, o Gambito da Rainha, né, que a Netflix passa. Sim. Que é uma menina que tem uma relação conturbada com os pais, ela cresceu no orfanato, eu não vou dar um spoiler não, só fazendo um resumo, ela cresceu no orfanato e aí ela começa a disputar competições de xadrez, o resto você assiste, mas a pessoa assiste chega mais fácil. E o coletivo tem toda essa interação, né? É porque no individual é atleta, treinador, atleta. No coletivo é atleta, treinador, atletas, torcida, família, aí tem um algo a mais. Não que no outro também não tenha, mas é mais avolumado, né? E essa questão da interação, ela tem que acontecer. Eu percebi, assim, eu dou aula para Fundi 1 aqui, né? Eu dou aula para os kids, que é a galerinha de 4, 5 anos, e o Fundi 1 que vai ter, né, até meados ali dos 11 anos. Eu tenho pouca interação com os atletas em aula de educação física, né?
porque os atletas, o programa é a partir dos 12 até os 17 anos, então são meninos, né, e meninas de Fundo 2 e médio. Mas eu circulo muito pelos corredores, né? Então, assim, eu tenho um dia que eu venho aqui, tem dia que eu tô no São Mateus, que é onde que eu dou a maior parte das aulas, a unidade de São Mateus, e também vou na unidade do Nova Era, na Zona Norte. E assim, eu percebi um alvoroço muito grande, uma dinâmica diferente nos corredores de quando eu entrei que não tinha, de uma percepção diferente da educação física, e a gente pode até também fazer um destrichamento né, de educação física e programa atleta, que eu também acho importante. Mas eu percebi isso, os meninos do basquete, né? Eu vim aqui e eu presto aqui um tempo, né, disponível para fazer a coordenação, e aí eu circular na hora do intervalo, pô, e eles rodeavam, mas não é porque é a minha figura coordenador, não, porque eles querem interagir sobre o que eles estão participando. E aí nessas a gente também busca algumas deles, né? E academicamente, como é que tá a nota? Pô, tá ruim, vou ter que conversar com a professora. Não, mas eu vou dar conta, até o final do ano a gente dá um jeito. Então a gente percebe que mudou isso, mudou o ambiente, mudou o clima, deixou de ser um clima só estritamente cognitivo, acadêmico, para ser uma coisa mais ampla. Família, né? Família, né? O termo correto é esse, família, né? Do menino se sentir, se pertencer a um grupo. E o Rogério foi muito feliz, porque engana-se, é óbvio que a gente tem a seletiva, tem a questão da valorização técnica, mas a gente também às vezes tem o que complementa o grupo, que às vezes não é aquele garoto ou aquela garota que tem uma performance excelente, mas ela tem uma performance que permite ela entrar no grupo. E o quanto que esses alunos e essas alunas irradiaram. A gente teve uma abertura aí em 2019, no meio do ano, né, que a gente tem uma data destinada para os jogos interclasse, jamais feita na rede, né? O Emerson falou, vamos fazer algo diferente, e a gente fez uma proposição, fizemos uma abertura, trouxemos um time de basquete do Fluminense do Rio, né? O Rogério nos ajudou a intermediar isso. Foi uma abertura que o colégio, as arquibancadas, nós fizemos no Olímpico, né? E lá as arquibancadas são bem extensas, né? Tava lotado, com torcida. Muito tempo que a gente não via isso. Eu, como estudante de secundarista, lá na década de 90, tive coisas boas, maravilhosas, assim, para mim, que me despertaram esse gosto pelo esporte escolar. E aí entra aquele modelo, né? Eu praticava no clube, jogava pela escola, mas me despertaram isso, que eu não via desde a década de 90. E não chegou aos pés do que foi o que a gente fez. Assim, um grupo lá de 20, 30 alunos que ia torcer pra gente nos jogos, lá no esporte, nos clubes, nas agremiações esportivas que tinham os jogos interclasse, mas que não chegou perto do que a gente fez. Então essa modificação é muito real, ela é muito sentida. Fora o couro no Fluminense. Fora que nós ganhamos o Fluminense, que joga campeonato carioca, né? Sob comando do Rogério, que a gente tinha uma ótima equipe com esses complementos da seletiva que a gente fez com os alunos antigos do colégio. Então, assim, o ambiente mudou. Aí, só para encerrar a respeito disso, né? É bom a gente deixar claro para o público, e o Rogério falou, que o esporte ele é pro bom, ele é para quem está aprendendo, é para quem tem dificuldade, é para quem tem performance, é para quem tem potencial para se tornar, mas aqui a gente divide muito bem isso. A educação física a gente inclui todos. A gente vem num processo de transformação da nossa educação física. Quando o Emerson nos convidou para ser coordenador, a gente produziu um projeto pedagógico para a disciplina, que o ângulo não contempla isso e deixa a gente à vontade, os parceiros à vontade para a gente fazer. E a gente ainda não capacitou por completo, em virtude da pandemia e tal, mas a gente vem com essa proposição, com o que a gente tem mais moderno no governo atual, que pede o BNCC a nível acadêmico, que a gente pensa de instituição enquanto valores humanizados. Há 2 anos, que é uma novidade, né? Está batendo martelo, fico feliz com isso, que a gente vai não precocizar, mas educar mais cedo, né?
que é um processo de construção mesmo, respeitando determinada faixa etária e capacidade de aprendizagem e tal. Então, assim, a gente está nesse processo que a gente inclui, que a gente forma, que a gente desenvolve e que a gente inclui todos. E o programa Atleta, ele vem, ele capta esses que têm potencial, ele estimula aqueles que estão na educação física, porque a gente visualiza e ele estimulam eles darem um pouco mais, entender o que é a educação física. Então, olha que coisa muito completa, né, que a gente está construindo. Meritocracia, né? Meritocracia. Eu tenho que dar um testemunho, assim, contar uma história breve sobre essa contribuição e por que eu acredito. Né? Na verdade, sempre minha participação aqui é sempre trazer bons exemplos para a gente poder discutir, trazer e corroborar muitas vezes o que se pensa em fazer. E aí, hoje, né, depois vocês pesquisem, a Camila Cardoso. Hoje a Camila ela é atleta da Universidade da Carolina do Sul. A técnica dela só é a técnica da seleção americana campeã olímpica. Né? É a melhor seleção universitária dos Estados Unidos. Qual a idade dela? A Camila é 2001, 20? 20. Então, assim, só para contar um pouquinho da história dela, o que acontece? Eu sou o gestor da carreira dela hoje, né? Mas ela começa lá quando ela tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade, ela era uma menina magrela, de mais ou menos, sei lá, já tinha 1,70m, 1,80m, com 12 anos de idade. E a atleta era a irmã dela. A irmã dela era minha atleta, de performance, né? E ela já tinha sido mandada embora, que ela era difícil. Ela tinha sido mandada embora da natação, embora do vôlei, brigava com todo mundo, batia em todo mundo, fazia... E acompanhava sempre a irmã dela, porque nenhum esporte queria ela. Aí sempre ela, aí ficava lá, a menina magrela, e a mãe é vendedora ambulante, entendeu? E ela cresceu na rua por causa dessa formação, mas não desamparada, mas cresceu na rua assim. Né? A mãe tinha uma banca na rua, sempre ali e tal, aquela menina. E sem vaidade, sem nada, só crescendo, daqui a pouco 1,80m. Né? Com 13 anos, 14 anos, eu era técnica da seleção mineira de basquete sub-17. Sub-17, eu acho. E aí ela começou a treinar. Ninguém queria ela mais, falou, vamos treinar. Aí ela começou a treinar comigo, por causa da irmã dela. Mas ela tinha jogado antes? Não, criança ainda, caçando coisa para fazer. Aí coloquei ela já tinha seu 1,80m e foi tomando gosto, mas muito básico. Mas continuava muito mal educada, mas muito mal educada. Assim, difícil. Aí eu conseguia colégio para ela, colocava ela no colégio, brigava com todo mundo, não fazia prova, não fazia. Muito difícil com tudo. Né? Até que num determinado colégio, que eu era coordenador, e a diretora, muito parecida com o Emerson, assim, pessoa que acreditava, não, vamos, e supervisor não aguentava, e professor não aguentava, ele, não, nós vamos melhorar ela, nós vamos. E isso é uma parte da vida dela. E eu comecei a levá-la, com 13 anos, para as competições adultas, se envolver com aquele tanto de gente. Para quê? Só para ela aprender. Foi o primeiro treinamento seu. É aprender a dar bom dia, boa tarde, boa noite, conversar com gente mais velha que você, para ver se você obedece, para ver se você melhora. Aí ela começou a conviver nesse meio. E discutir, voltava, e foi entendendo. Né? Aí eu levei ela para a seleção, ela foi para a seleção 5 anos a menos, para jogar um campeonato 17, mas ela é tão safo, né, que foi nesse campeonato ela foi convocada para a seleção brasileira. Convocada para a seleção brasileira de 17 anos, com 14, assim, do nada, ninguém me esperava, foi. Né? Aí foi cortada também rapidinho e tal, não sei o que, mas voltou. E aí, o dia que ela voltou, ela falou, eu quero jogar. Você quer jogar? Quero. Então, a primeira coisa, você vai mudar esse comportamento seu, senão você não vai jogar, você não vai entender. Não vai dar certo nada na sua vida. Né? Porque você precisa, se você quer dar uma vida melhor para sua mãe, se você quer, você tem que entender que você tem algo aí, você tem o 9 invertido. Você tem o 9 invertido, você não tem os 9 pré-requisitos, você tem um que é altura. Você tem um que é altura, né? Então, você tem que fazer isso. E aqui está a educação, aqui está entender, aqui está fazer, aqui tem um monte de coisa que é muito difícil. Você vê como é que é o parâmetro. Meu filho tem 9 e não tem 1. Né? É baixinho, não vai jogar. Joga nos melhores times da Argentina. Né? E ela, o contrário. Né? Então, a gente muitas vezes tem que convencer o grande que ele não sabe jogar. E o pequeno quer jogar e você não, vai fazer outra coisa. E ela não. Então tá, vamos.
Aí apareceu ela foi para a seleção, apareceram para mim 40 convites do Brasil inteiro. Ela com 14, 15 anos para ir para os times do Brasil. Para São Paulo, pessoal. Em São Paulo foi 39 convites em São Paulo. Né? Só uma dúvida antes dessa convidada, para não pegar assim. Em algum desses convites incluía o estudo também? Não, aí depois sempre tem, né? Nunca vai deixar desamparado de estudo, mas na verdade era de clubes. Sim. E que colocava Mas em o qualquer clube colégio. oferecia essa oportunidade? Oferecia, mas em qualquer colégio, era assim. É, Mas a o ideia era clube- um clube e arrumava uma escola. O clube usufruía mais do que ela poderia usufruir do clube e da escola. Vamos. Aí que é o ponto interessante, que o Brasil inteiro hoje comenta, né? Você fala assim, todos os clubes do país fizeram proposta para ela. Todos. E eu falei, não vai. Você não vai para lugar nenhum. Você vai ficar aqui enquanto eu não te formar como pessoa, você não vai. E para treinar o que você vai treinar lá, eu te treino. E eu ainda vou fazer melhor para você. Menina grande não tem o que eu vou te ensinar. E aí eu ensinei ela como uma menina pequena. Então ela é uma atleta hoje, tem 2,4 metros de altura. É titular da seleção brasileira. Teve já no último Pan-Americano, não sei, Sul-Americano. Não, foi o Copa América. Copa América jogou. É a substituta da Érica. Né? A Érica está com 38 anos, ela está com 20. Ele é pivô. Então, hoje é a maior promessa, já não é promessa mais, do basquetebol americano. Não é brasileiro, não. Americano. Ela vai estar na WNBA daqui, quando ela que tem que ter no mínimo 21 anos. Ela vai ser draftada antes do processo. Não vai para lugar nenhum, vai ficar aqui comigo. O Brasil me xingando. O Brasil me xingava. Não, vai acabar com a menina lá no interior, mas não vai. Não vai. Até eu falei assim, você só vai sair daqui para os Estados Unidos. Sabe por quê? Para estudar. Porque se lá você não der certo, pelo menos você vai aprender outra língua. Mas você não joga aqui no Brasil para coisa porque você não tem estrutura. Você vai cair num time desse aqui de São Paulo, você não tem estrutura para ir e voltar. Aí você ir e voltar, você mata sua mãe. Então você vai para acertar, mas você vai para estudar. E aí foi até os maiores empresários, a gente fala, né, do basquete mundial, que é o Fábio Jardim, me procurou e falou, eu consigo viabilizar ela. Aí eu, ótimo, você quer viabilizar? Quer. Sem contrato nenhum, sem nada. Ela vai para estudar, ela vai para isso, ela vai se formar, ela vai melhorar e tudo. E ela foi, não gostava de estudar, não gostava nada. Hoje já está no 2º ano da universidade, super dedicada, feliz. Sabe por quê? Porque ela precisa. Porque tem ser boa de bola, ela que não corre atrás. Já aprendeu inglês. Fala fluente, às vezes veio para a Copa América, agora deu show, ela que dava entrevista em inglês para todo mundo, não sei o quê. É outra pessoa, porque todo mundo fala assim, você que projetou ela. Falou, não, foi eu que não deixei ela fazer um monte de coisa. O meu mérito foi não ter deixado ela ir, não foi ter mandado ela ir. Senão qualquer um bater a perna, joga aqui, aí o cara corre, vai jogar ali, vai jogar, não vai. É uma das coisas mais importantes que foi feito, é a formação da pessoa humana. Uhum. Né? Esse detalhe, quando ele fala assim, você vai acompanhar os jogos de adultos para você aprender a dizer boa tarde, bom dia, dá licença, essas coisas. Quer dizer, isso é a formação que faltou. Né? E aí, com isso, você fez com que agora ela fizesse boas escolhas. Né? Isso não tem preço. Não tem preço. É a única é a única atleta hoje, é muita pretensão, mas é uma menina de 20 anos de idade que joga em qualquer time do mundo. Do mundo. Ela hoje é uma atleta na elite do basquetebol americano universitário. Quem sabe uma proposta ali, qualquer lugar ela vai. Como referência de pivô que eu conheço hoje. Não, todo mundo. No Brasil que fez sucesso é a Marta, né? Não, a Marta própria Érica agora, que ela estava. Mas a Marta acho que foi mais jogadora. Mas naquela época jogava com Hortência, né? Aí todo mundo prestava atenção. Facilitava. Hoje já é mais difícil, né? Já a Érica tá. E aí pode puxar, a última Copa América foi a bola da vez dos comentários da Hortência, de coisa, todo mundo, né? E foi pro melhor time agora, ela estava no time secundário. E por conta dela, isso que é legal, essa é a parte legal. Eu tenho áudios e áudios dela falando comigo. Camila, ela virou, Rogério, foi pra Carolina do Sul. Foi, Camila, foi.
como é que é? Tipo, eu fui, eu liguei pra lá, falei, não sei o quê. Quando pensaram lá da outra universidade, ela, por conta dela. E ela foi lá, falou, tô aqui agora. Falei, ó, aí o batido é pesado. Não tem problema. E assim, você vê a maturidade, a diferença de uma menina que E você vê que foi num curto espaço de Num tempo, curto né? espaço de Porque ela não tempo. teve uma formação desde lá do início, É. né? Já pegou ela já na fase Ela, adolescente. quando já no Isso Brasil, prova no Brasil. que, na verdade, quando você trabalha as virtudes, não importa A a idade. idade. Importa porque as virtudes elas são alicerces, né? Então você pode pegar um adolescente de 12, 13, 14, 15 anos e trabalhar as virtudes. Isso pode ser trabalhado, isso pode ser ensinado, Uhum. né? E isso hoje está sendo abandonado pelas escolas, né? Valores cristãos está sendo abandonado pelas escolas. E o Conexão, ele acredita muito nisso. Ele acredita na formação da pessoa humana, em valores cristãos. Nós acreditamos verdadeiramente na construção dessas virtudes, né? Isso é extremamente importante. Passar em uma universidade é uma consequência de uma decisão do aluno. E não porque está todo mundo fazendo, não porque é moda, né? É uma decisão dele, é uma escolha dele. Só que não é uma corrida contra o relógio. Não é. Isso é preferível o jovem aguardar e fazer a sua faculdade que realmente ele deseja, do que ir na manada. E como que ele vai escolher isso? De novo, sendo maduro. Então, assim, isso é extremamente importante dentro de uma escola. O Projeto Atleta é uma ferramenta que nos auxilia muito nessa construção da formação da pessoa humana. Muito. Porque você vai atingir cada jovem quando você tem um programa, que é a implantação das virtudes, mas como que eu vou agir isso? Eu vou agir através dos 7 hábitos. Nós trabalhamos com 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Então, são 7 hábitos extremamente ricos, né? O primeiro é seja proativo. O segundo, tenha o objetivo em mente. Ela não tinha nenhum objetivo em mente, muito menos o objetivo em mente. Então, ele trouxe para perto para que ela tivesse o objetivo em mente. Um único objetivo em mente. O terceiro hábito nosso é faça primeiro o que é mais importante. Então eu preciso estudar, chegar em casa, eu tenho que fazer primeiro as tarefas de casa, isso é mais importante. Agora eu tenho que ir para o treino, que isso também é importante. E o lazer? O lazer é depois. Mas ele não deixa de existir. Mas o terceiro hábito é isso, faça primeiro o que é mais importante. Depois o lazer. O quarto hábito é pense ganha-ganha. Hoje a nossa sociedade, ela está assim, sempre alguém querendo se dar bem, ter vantagem, né? Em cima do outro. Em cima do outro. A gente ensina o contrário. Olha, eu preciso entrar numa relação que todo mundo precisa ganhar. Todo mundo. Então eu penso em ganha-ganha. O quinto hábito é crie sinergia. O quinto é procure primeiro compreender, para depois ser compreendido. Hoje, muito jovem, mesmo no treino, ele está querendo disputar a fala com o técnico, né? Então, quando você trabalha esse hábito de procure primeiro compreender, depois ser compreendido, aí, às vezes, ele está questionando alguma coisa e o técnico está falando, não, é isso, agora entendi. E o sétimo hábito, afina o instrumento. Tem tudo a ver com isso, quer dizer, eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho que fazer um esporte. Então, esses 7 hábitos também é uma forma de nós atingirmos também essa maturidade, o trabalho das virtudes. O programa Atleta é outra forma também de eu trabalhar. E uma outra que é muito importante, que a gente não vê em nenhuma escola, pelo menos eu não tenho visto, e é a minha área, é a minha especialidade, é trazer a família para dentro da escola. Nós temos um programa de pais, que é trazer a família para dentro da escola, até para compartilhar essas experiências, né? Olha, o seu filho hoje ele está participando do programa Atleta e tem uma série de coisas e a gente vai comunicar todas essas experiências para os pais.
Então, eu percebo que, uma vez que nós corroboramos para que essa maturidade chegue no tempo certo da idade cronológica, a gente tem jovens filhos mais fortes e com boas tomadas de decisão. Antes até a gente está na... Você queria complementar? Não. O Emerson falou um negócio de... Aí é uma questão cultural, assim, só pra gente finalizar. Falou uma questão... Eu também sou professor, eu sou treinador também, né? Eu não gosto muito dessa concepção, não, porque a gente vai além disso, né? A gente, igual o Rogério, não é treinador, né? Ele é professor, porque também é educador, né? E eu tive uma experiência, 2019, 2020, internacional, na Espanha, em Barcelona, Santa Susana e Blanes. No outro trabalho que eu tenho, né? Que a gente sempre tem que ter mais alguma coisa. E a gente também gosta, então faz parte. E era um intercâmbio de futsal, na área de futsal. E lá onde que a gente trabalha, né? Nós não temos nem o futsal, é futset. E assim, a gente... Primeira vez que eu tive a oportunidade de ter uma interação assim com pessoas e meninos em regime de concentração, né, por 9, 10 dias, de outras partes do mundo, né? E assim, não estou querendo falar que a gente é melhor ou pior, ou que o outro é melhor ou pior, mas quando a gente estabelece uma análise crítica, a gente percebe algumas coisas. E ele falou assim, que o professor aumenta a voz, que o aluno aumenta a voz do professor. Não é nem aumentar, né? Às vezes não dá atenção. Eu já sei, eu vou fazer. E nessa oportunidade que a gente teve lá, é impressionante, assim, como é que nós, brasileiros, eu me incluo também, a gente tem um baixo nível, assim, de concentração e respeito com relação à explicação, ao entendimento do que está sendo pedido e como é que outros têm uma cultura assim diferente. Mas eu descobri uma coisa também, esses meninos, eles treinam de outras nacionalidades, treinam em umas escolas específicas, mas também treinam com os professores na escola, no colégio. Então é um processo até de construção, assim, com um olhar crítico que eu percebo que é um processo também dessa construção, né? Do quanto a gente não está maduro, independente da idade, maduro para aquela idade que eu digo, né, da explicação, e o menino ter a capacidade de entender com o mínimo rápido de explicação que você tem. E a gente não faz isso, né, que está relacionado a um desses atos que a gente trabalha aqui, em alguns momentos até involuntariamente, né, inconscientemente na educação física, no programa, e que a escola trabalha e que acontece a todo momento. Então só um relato aí disso daí, e que a gente não está tão atrás não, né? Porque na hora que vai competir, acho que a gente acredita e se garante muito nisso, né? A gente ainda ganhou a maior parte das faixas etárias lá, e tinha australianos, ingleses, espanhóis e americanos, e nós brasileiros. Mas eu acho que a gente ainda acredita muito nessa questão do talento e tal, mas as coisas estão modificando. E eu percebi lá também que na questão competitiva, nós fizemos uma final com os americanos no futsal que foi parelho. Em alguns momentos eles até superiores a gente, sabe? E nós tivemos o mesmo estímulo de treino que eles tiveram. E os meninos têm um estímulo diferente de treino, mas um estímulo muito correto, muito completo que a gente faz aqui. Mas a gente passou aperto, né? Então, assim, e tinha a semana de treino lá, tinham treinadores do Barcelona, do Real Betis, né? Do futsal, mas com essa característica de formação. E a gente vê o quanto que isso é importante. O Rogério comentou nisso, que a gente acredita muito no futebol. A gente está querendo ficar para trás nesse aspecto, né? Nesses aspectos, porque a gente não dá importância, não dá valor àquelas coisas que são reais e formativas. A gente está na reta final, só queria rapidamente colocar um tema em discussão aqui para a gente trazer e não deixar passar, que é muito importante também nessa pauta que a gente está colocando hoje aqui em discussão, que é o momento do esporte, da educação e esse retorno agora, essa retomada agora. E o que eu tenho percebido, não só como profissional, mas como pai também, e acompanhando os meus filhos, acompanhando os colegas dos filhos,
em relação à saúde mental dos jovens, que foi muito abalada, especialmente do início da pandemia para cá. Então, eu imagino que vai ser um ponto muito importante que o atleta CNX vai colocar também para dentro desse planejamento que vocês fazem, porque certamente vocês vão conviver com isso nessa retomada das aulas agora. Aluno com baixa autoestima, aluno desanimado, com depressivo, aluno com dificuldade de se relacionar. Esse é um ponto que imagino que vocês já estão pensando, né? Perfeito. A sua colocação é perfeita, porque primeiro que nós estamos preparados para o pós-guerra. Então, quando uma escola se prepara para o pior, ela se prepara melhor, né? Então, a gente está imaginando que pode acontecer o pior nessa retomada mesmo. Que agora, desde setembro, a gente começou a retomar as aulas presenciais, mas de uma modalidade híbrida. Então, muitos alunos ainda ficaram em casa. E nós acreditamos que em fevereiro essa retomada será integral, 100%, esperamos que sim, né? A gente assim, entende que a pandemia, esse vírus é um vírus perigoso, né? Mas nós já temos 2 anos, nós aprendemos muitas coisas e a gente tem que ter alguns cuidados, mas a gente não pode deixar a criança fora da escola. Isso é extremamente danoso, né? Mas, então, acreditando que esse retorno se dará 100%, nós já temos uma programação no mês de fevereiro, que é uma programação de uma avaliação diagnóstica. Então, academicamente, a gente vai fazer uma avaliação diagnóstica, né? Eu quero saber aonde que o seu filho está, em que momento que ele parou. Esquece nota, esquece boletim, eu quero saber aonde ele está mesmo. Eu quero saber aonde o seu filho está individualmente. E a gente vai dar uma direção nisso. E também, no programa Atleta, eu quero saber aonde ele está também. Porque nós deixamos de fazer treinos, né? E meu filho, ele faz uma escolinha, né? Durante esse período, acabou que no primeiro ano, 2020, ele acabou não fez nada. Em 2021, que a gente veio retomando. E ele brinca comigo e falou: pai, só me deixou parado 1 ano. Eu voltei muito ruim, né? Eu falei: a culpa é minha mesmo, não tá certo, é isso mesmo. Não vai você não se esforçar, não se dedicar não, rapaz. Você tem que ralar agora, rapaz. Ontem, inclusive, ele estava fazendo um jogo lá e eu vi que ele entrou meio assim, meio mais ou menos. Eu só gritei do lado de fora. O professor de lá não gosta que eu grito muito não, né? Mas eu grito do lado de fora. Rapaz, disposição, garra, tem que chegar com raça. Falei assim com ele: raça, bota raça nisso. Isso o professor gosta. Aí ele foi, botou raça e começou a disputar a bola no alto com um cara maior do que ele, né? Então é isso, assim, nesse momento, a escola precisa fazer uma avaliação diagnóstica, né, em fevereiro. A gente precisa entender que em cenário cada criança, cada jovem está chegando, em todas as esferas, inclusive no esporte, mas a família também precisa estar dentro da escola para entender esse momento. E nada de acelerar as coisas. Nós ficamos 2 anos parados. Não é o momento de acelerar o processo, de correr. Ah, meu filho agora vai ter que fazer em 1 ano 3. Isso é um crime, né? Pedagogicamente, com a formação dele, isso é um crime. É um processo de reconstrução. Então isso vai levar um tempo, sim. Vai levar. O menino que está indo para o 3º ano do ensino médio, poxa, mas ele precisa fazer o vestibular, ele precisa entrar para uma faculdade. Pai, a mãe que estiver nos ouvindo, o mais importante é a saúde mental dele, né? E agora é a hora da gente reconstruir isso. Então é mais importante isso. Rodrigo, e o bolsão e as seletivas aí do programa? Então, bolsão a gente está já com algumas etapas, né, concluídas, né? Estamos na reta final aí para quem fez inscrição, são 500 bolsas. A gente tem 8 integrais, né? Valor de bolsa integral, e o restante compreendido entre 50% e 30%. A gente não teve tempo, e confesso a você que a gente
ainda fica, eu particularmente fico um pouco desconfortável de promover uma seletiva, porque às vezes tem famílias ainda que a gente entende que não quer ainda, até a imunização, né, tá concluída, ou boa parte dela, né, bem concluída, de envolver às vezes o aluno, né, ou a aluna num contato, né, com diferentes pessoas, apesar que a gente consegue controlar muito bem o ambiente com todos os protocolos, né, de procedimentos. Mas então no momento a gente está compreendendo só o bolsão como um primeiro critério para poder, né, fazer parte da rede CNX, e num segundo momento pode ser que isso mude, a gente possa, a medida, a gente tem que pensar semana a semana, né, porque cada semana muda um pouquinho, às vezes a coisa fica boa, aparece uma variante nova e tal, mas pode ser que a gente tenha as seletivas. Mas caso a gente não tenha, a gente vai fazer essa seleção para esses alunos que entrar quando retornarem aos treinamentos, tá? E aí a gente aproveita, né, para fazer um convite a todos que estão em casa, que acreditar, que ouviu um pouquinho desse bate-papo, né, desse diálogo nosso aqui, que acreditam nesse projeto. Eu não gosto muito do termo projeto, né, que dá uma impressão que é curto. Nosso é um programa que é uma coisa que foi feita para durar, para vir se estabelecer e está se estabelecendo. A gente faz esse convite para poder vir participar conosco na rede, né, se matricular, se Deus quiser ser aluno aí conosco, e aí a gente poder fazer esse pensamento para as modalidades que a gente tem, que são as coletivas futsal, handebol, basquete e voleibol, e as individuais natação, xadrez, tênis de mesa, todos com profissionais extremamente gabaritados, do mais alto nível. Nós temos aqui o Rogério, um fomentador do esporte educacional de rendimento, professor, treinador de alto nível, professor de alto nível na modalidade basquete. Nós temos o Lucas Fajardo, que trabalha com futsal na cidade há muito tempo, está conosco, trabalhando nessa modalidade. O André Silva, ex-atleta profissional de voleibol, né, que desenvolve um trabalho aí fantástico no voleibol e está conosco também. O Regis Eduardo, que trabalha com o handebol. Professor Antônio Roberto na natação, uma das feras aí do passado e do presente da natação da nossa cidade. O professor Rodrigo Cruz, que trabalha o xadrez não só a nível educacional, mas também no nível competitivo, excelente profissional. E tem um que a gente falou pouco aqui, mas merece uma menção honrosa, porque é um atleta com uma história de superação de vida incrível. É um para-atleta que já disputou Jogos Pan-Americanos e Paralimpíadas, que é o Alexandre Anke, que está à frente do nosso tênis de mesa aí. Então a gente está com um grupo seleto, uma rapaziada aí profissional do mais alto nível. A gente tem para trabalhar e desenvolver os filhos e as filhas de vocês dentro do programa. Vamos trazer essa turma brevemente aí para conversar com a gente também, conversar com a... Vai ser um prazer. Aqui. Obrigado, Rodrigo Vianello, que é coordenador, professor do Colégio Conexão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a você, Ricardo, por compartilhar com a gente o seu conhecimento e o trabalho que você vem desenvolvendo aí, um dos pioneiros, né, esse trabalho que alia a educação com o esporte aqui em Juiz de Fora, e que, como você disse, esse programa possa colher mais frutos e ter uma continuidade aí, que é muito importante, criar uma cultura nova, né, dentro desse conceito, que a gente possa trabalhar um novo Brasil, é isso que a gente espera. Sem dúvidas. Agradecer ao Rogério Santana também, professor bravo, Rogério, deu uma bronca na Camila lá, eu fiquei até quieto. Mas, é brincadeira, tem que ser mesmo, a hora tem que ser firme, porque se deixar, né, Rogério? Obrigado. Não, eu que agradeço, sempre grato de poder estar tendo a oportunidade, né, pós-pandemia, de estar participando de um programa em uma escola que possa falar de esporte. Isso é muito emocionante, muito diferente, né? Não era para ser diferente, mas é muito grato fazer parte dessa história. Eu já estou até vendo a cena aqui nas Olimpíadas, né? A Camila lá disputando, o Galvão Bueno lá na sua casa, falando aqui, ó, esse aqui que é o responsável pela Camila aqui. Mas parabéns aí por um trabalho fantástico. É um trabalho que vai muito além do esporte, é um trabalho que você criou uma pessoa
criou realmente uma cidadã, uma pessoa que hoje tem uma identidade de verdade, não é só aquela carteirinha que a gente carrega. Isso não é qualquer pessoa, não é qualquer pai que faz, porque é muito fácil ser pai. Você tem uma relação sexual ali, nasce uma criança, acabou. O pai vai muito além dessa relação. O pai é aquele que traz conhecimento, traz o ensinamento, que aquela relação não tem absolutamente nada. Aquilo ali é uma coisa física que acaba ali, e o que se multiplica depois é o que fica, é o que é mais importante. Isso aí você construiu. Ela deixou de ser uma menina grande, né, para ser uma grande mulher. Isso aqui é gratificante, né? Parabéns. Emerson Viana, que é o diretor do Colégio Conexão. Obrigado, Emerson, também por trazer essas informações para a gente. E aproveita que a gente está aí no finalzinho de novembro, início de dezembro, né? Os alunos, os pais estão fazendo essa troca de escola, já se planejando para o ano de 2022, para deixar aí essa oportunidade de convidar esses pais a conhecer um pouco mais, né, dessa realidade que a gente está vendo aqui hoje no Conexão, que é muito bacana a gente passar isso para fora. Sem dúvida. Eu acredito assim, você pai, mãe que está nos escutando agora, não deixe de conhecer a proposta pedagógica, todo o programa da rede de ensino Conexão. Não deixe de conhecer. A escolha de uma escola, ela é extremamente importante. Ela não pode ser pautada por preço. Ela precisa ser pautada por um programa pedagógico de formação da pessoa humana, de construção acadêmica. Então nós temos hoje, nessa unidade aqui no centro, mais na unidade do São Mateus, salas temáticas, que é uma metodologia muito interativa com os alunos no âmbito da aprendizagem. Quer dizer, o aluno ele se desloca até a sala, então ele tem aula de história, ele vai até a sala de história, ele tem aula de geografia, ele sai da sala de história e vai para a sala de geografia. Isso aí como nós brincamos muitas vezes que é a cápsula do tempo, né? A gente retoma, a gente entra em história, por exemplo, naquele ambiente. Nós temos uma linha do tempo de 4.000 anos, então isso é muito bacana. Na formação, nós temos unidades onde a gente pega a criança com 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, e todo o modelo integral, ela fica o dia inteiro conosco. Então ela tem a parte da manhã, tem o almoço, e a parte da tarde é a escola. Nós trabalhamos com um programa bilíngue a partir do primeiro período, ou seja, com 4 anos de idade, a gente já tem um programa bilíngue. Hoje ele está indo até o 8º ano, né? Cada ano a gente aumenta mais um, são 3 aulas por semana, mas aulas mesmo, são aulas simplesmente para cumprir uma grade, para aprender a falar, ler, escrever e ouvir em inglês. Além disso, no Fundamental 2 a gente tem a língua espanhola, tanto no Fundamental 2 quanto no ensino médio. Nós temos, por exemplo, a média, isso aí, para alguns pais pode achar que não é legal, mas a média hoje na nossa escola são 7, né? A nota 7, a média é 7, não é média 6. Né? Até o 7º ano o menino tem que ter uma média 7 para ser aprovado. Isso eleva o nível acadêmico, a gente aumenta essa régua. Hoje eu costumo dizer para os pais o seguinte, ninguém chega para você para perguntar assim, me indica um médico mais ou menos, me indica um advogado mais ou menos, né? E média 6 é mais ou menos, né? Então a gente, né, a média da nossa escola é 7. Assim, eu convido você a conhecer todo o programa, né? Todas as tecnologias que nós usamos, de telas interativas, de plataformas com inteligência artificial, com plataformas gamificadas para explorar a matemática de uma outra forma, né? A matemática ela não pode ser inimiga do aluno. A matemática, nós acreditamos que ela eleva a inteligência, nós acreditamos na memorização da tabuada, enfim, tem muita coisa que hoje eu vejo pouco nas escolas. Então eu faço esse desafio a você, pai, mãe, de conhecer a nossa proposta, visitar uma de nossas unidades e conhecer verdadeiramente aonde você vai colocar o seu filho, porque
eu brinco que dos 2 até os 18 é o seu investimento. A coisa que mais importante que Deus te deu foi o seu filho. E a gente não pode em nenhum momento se descuidar disso, né? E depois, para o resto da vida, ele está formado, aí é com ele. Então, assim, faça esse convite. A gente tem uma política muito agressiva em termos de parcerias, né? Então, nos procure. Muito bem. E a você também eu faço um desafio para terminar aqui, que você aproveite as redes sociais aí do Conexão, passe para a gente a sua impressão sobre o que você está achando, pautas para a gente colocar aqui em discussão, enfim, se inserir também dentro desse contexto, porque não adianta a gente estar aqui, passar meia hora, 1 hora, ou o tempo que for discutindo, se você não está aí do outro lado, acompanhando, compartilhando conosco esse conhecimento, compartilhando conosco uma rotina de vida, um estilo de viver. Então é importante que você participe e se insira com a gente aqui nesse projeto, nesse programa, como o Rogério gosta de falar, já que é uma questão mais extensa, no podcast, no YouTube, enfim, o canal de comunicação que for. Site. O importante é que você participe e esteja conosco aqui para a gente trocar ideias, discutir e crescermos juntos, porque esse é o objetivo. Obrigado pela audiência, pela companhia. A gente volta numa próxima oportunidade.